Estamos de volta, 11 horas 38 minutos, 11h38, vi Geisiane entrando no estúdio agora aqui, falei, será que já tem novidade? Vou tirar uma foto aqui da nossa entrevista. Você acompanha, né, nas nossas redes sociais os entrevistados, os papos que são batidos por aqui, né? Muito bom, muito bom. A equipe está de parabéns. Bom, estamos recebendo hoje o deputado do Progressistas, Nery Geller, mais uma vez obrigado pela sua presença. Agora vamos falar um pouquinho da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Está aprovada? Está aprovado na Câmara, ainda Câmara. Precisa ser aprovado no Senado. E depois ser sancionada, né? Exato. Mas a tendência é que se aprove no Senado e depois que é aprovado no Senado seja sancionado pelo Presidente da República, até porque foi muito construído com os órgãos de interesse, como é o caso do IBAMA, o Ministério de Infraestrutura, também MDR, porque tem muito um estigma de que isso favorece o agronegócio. Não é isso. A lei do licenciamento favorece a produção, sim, mas da porteira para fora. Ela é 95%, ela traz um regramento claro, para as obras de infraestrutura, seja ela de rodovia, ferrovia, de energia limpa, PCH, mas também muito importante para obras de saneamento básico, de aterro sanitário e a questão das obras de médio e de grande porte nos grandes centros urbanos. Que eram obras que acabavam ficando paradas por conta do licenciamento, né? Eu vou dar um exemplo do que nós colocamos na lei bem claro. Além do que nós conversamos há pouco, dá um regulamento claro para atividades que podem ser autorizadas pelo município ou pelo Estado, como é a LAC para fazer tanque de peixe, para fazer por adesão e compromisso, duplicação e manutenção de rodovias, restauração de rodovias. E nesse caso de rodovias é bem importante a gente frisar que não se dá por adesão e compromisso com condicionantes bem pré-estabelecidos a possibilidade do órgão licenciador fazer por lá que a construção de rodovia. Ele é para manutenção, restauração e duplicação, desde que seja dentro da faixa de domínio. O que é faixa de domínio? É dentro daqueles 8 ou 12 metros à margem da BR ou então das MTs e que já tem licenciamento prévio. Aí o que faz? O empreendedor, seja ele público ou privado, que em alguns casos são com rodovias concessionadas, entra no site, por exemplo, da SEMA e lá a SEMA pré-estabelece parâmetros rigorosos de adesão e compromisso, ele assina aquilo lá e vai lá e faz. Eventualmente cometendo crime ambiental, esse crime é dobrado e esse investidor comete infração, podendo ser, em alguns casos, até ir para a cadeia, porque a legislação exatamente é bastante rigorosa. Mas ele traz no seu bolso exatamente flexibilizar onde se queira fazer a produção de avicultura, de suinocultura, e possam realmente os licenciamentos sair com mais rapidez. O presidente da República está sensível a esse tema? Não tenha dúvida nenhuma, qualquer governo brasileiro tem interesse nisso, porque ela vai destravar obras importantes, como, por exemplo, a BR-163 ficou 4 anos parado no estado do Pará, porque não tinha uma legislação clara que dissesse sim ou não. Redes de transmissão de Tucuruí a Roraima ficou 4 anos porque o órgão interveniente não se manifestou, no caso a FUNAI. Então, o que nós colocamos dentro dessa lei, bem claro, é que os órgãos intervenientes ou as autoridades envolvidas, que nesse caso é FUNAI, Instituto Palmares, CNBio, participe sim, mas que tenha prazo de se manifestar. E que se tire o poder de veto, que já não existia, mas tinha uma interpretação muito dúbia. Agora, na lei geral, que não existe no Brasil, sendo aprovada essa aí, ela vai dar clareza do que pode e não pode ser feito. E dar autonomia e dar rigor para os órgãos licenciadores, no caso do federal, o IBAMA, no estado, a SEMA, e nos municípios, a Secretaria de Meio Ambiente. E traz para o quadro realmente, quando tem interesses muitas vezes obscuros, de sentar em cima de empreendimentos que são importantes para o país, esses órgãos intervenientes se manifestar. Dá 45 dias, 90 dias, se manifesta,
o órgão licenciador acata ou não acata e dá o licenciamento ou não dá o licenciamento. Então é isso que nós estamos fazendo. Essa lei vai trazer clareza e rigor. Algumas pessoas criticam que a lei vai colocar, ameaçar unidades de conservação, vai ameaçar terras indígenas, comunidades quilombolas. Como é que o senhor vê essa crítica? Exatamente o contrário, Luiz. Não tem nenhuma possibilidade, e eu fiz esse debate inclusive com o Observatório do Clima e com os 9 ex-ministros, que se manifestam respeito, recebi crítica, também respeito, mas fiz um embate com a grande mídia nacional. Não tem no projeto de lei nenhuma possibilidade, por exemplo, de fazer aterro para fazer mineração sem o licenciamento. Não tem nenhuma obra de impacto que tenha dispensa ou não sujeição dentro do licenciamento. O que traz é regras claras para o órgão licenciador ter autonomia de liberar ou não liberar, desde que esteja dentro dos padrões rigorosos. Descentraliza e dá autoridade para lá que, por exemplo, nos estados, desde condicionantes bem pré-estabelecidos e, inclusive, formas de penalizar quem comete crime. Não tem nenhuma possibilidade, por exemplo, de fazer uma usina que tem reservatório sem fazer o licenciamento. Agora, os órgãos intervenientes, se tiver a margem da comunidade quilombola ou indígena ou de unidade de conservação, elas têm prazo para se manifestar. Não pode, quando tem interesse público, por exemplo, de passar uma rede de transmissão por uma unidade de conservação, um diretor influenciar, sentar em cima 3, 4, 5 anos e não se manifestar. É isso que nós estamos falando. Não tem absolutamente nada, nenhuma vírgula que aumenta a possibilidade de fazer a degradação ou de fazer desmatamento. Zero, nenhuma chance. Agora, onde tem que fazer restauração de rodovia, manutenção de rodovia, tem que saber que ali nessas rodovias passa carga de soja, de milho, é verdade. Mas passa por essas rodovias também seres humanos, ônibus, ambulância, transporte escolar, e a grande maioria dos acidentes nossos é exatamente pela burocracia. Às vezes, para você duplicar uma rodovia em função do crescimento demográfico, inclusive em estados como o nosso, nós não conseguimos fazer a duplicação, fica 3, 4 anos, além de aumentar muito o custo do Brasil, ele acaba por gerando aí complicações no trânsito, muitos acidentes acontecendo e ceifando vidas. Então é para isso que a lei veio. Eu desafio qualquer um a apontar no nosso relatório qualquer possibilidade de aumento de desmatamento. Agora, obras como a 242 é muito importante para a economia do Brasil, para desafogar o trânsito, inclusive, do Médio Norte Mato-Grossense e para o Nordeste brasileiro, com custo bem abaixo. Essas obras têm que ser licenciadas, ou sim ou não. Não pode ficar 4, 5, 6 anos sem ter o licenciamento. Então, se fala que não sai e pronto. Agora, se tiver possibilidade, isso aí tem que sair, como aconteceu em 63. Quantos anos? Nós estamos há 35, Luiz, 35 anos. Tá feio, hein? Feio. Ruim a manutenção. Tá, inclusive, essa discussão aí dessa troca de concessionária. Está todo mundo perdido aqui. Essa é ela também tem impacto, a questão do licenciamento, sim, na duplicação, porque ela precisa do licenciamento e, nesse caso, pode ser por adesão, licenciamento por adesão em compromisso. Mas nós precisamos efetivamente resolver isso que você falou. O contrato de cura está consolidado, a lei de concessão foi criada em 2016, foi concessionado. Infelizmente não tinha sido regulamentado. E a Rota Oeste, ela entrou nessa questão de não sair o financiamento do BNDES por esse problema da Lava Jato, da Odebrecht, e acabou criando todo o imbróglio. Está prestes a se resolver agora o contrato de cura com a mudança do controle acionário. Se Deus quiser, aí nos próximos 3, 4 meses se resolve isso e começa as obras de duplicação. Uma nova concessionária? Oi? Uma nova concessionária? Não, a tendência pelo que eu estou acompanhando, é que se mantém a atual com a mudança do controle acionário. Então entendi. Sai a Rota Oeste,
o controle acionário da Rota Oeste sai, a Odebrecht sai, entra um outro grupo, é um fundo que está se trabalhando e aí muda o controle acionário e faz o contrato de cura para retomar as obras. O senhor falou no início do programa aqui em algum momento que a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ela tramitou ao longo de 2 anos no Congresso. Não, ela tramita no Congresso desde 2004, 17 anos. 17 anos que está lá. Ele avançou, Luiz, ele avançou muito nos últimos 2 anos sobre a liderança, trocou o relator, né, quando o Rodrigo Maia assumiu a presidência da Câmara. Foi um compromisso, inclusive, Luiz, que o Rodrigo Maia fez com a bancada do Estado de Mato Grosso aqui no gabinete do governador Mauro Mendes, para que esse tema voltasse, porque Mato Grosso é muito prejudicado por não ter uma legislação, tem muitos investimentos que estão parados. E avançou a discussão, só que como não teve uma convergência de 100%, o Rodrigo Maia não pautou. Eu tive a coragem, nós fizemos o acordo com o Arthur Lira na eleição dele, eu peguei, enfrentei, fui para cima, trouxe o máximo de convergência, e os pontos que não teve convergência, nós fomos para o plenário e ganhamos. É o que aconteceu, nós tivemos 340 votos. Então, mas agora ela fica no Senado quanto tempo? Tem um prazo? É o prazo do presidente Rodrigo Pacheco nomear um relator e pôr em plenário para votar. Acho que isso vai acontecer com rapidez, mas é importante, falei inclusive com o governador Mauro Mendes, conversei também com o Caiado, com a CNI, com a Confederação Nacional de Transporte. A nossa CNI aqui, representado pelo Gustavo, participou muito ativamente desse. Agora nós precisamos apertar o Senado para que vote e depois vá para a sanção presidencial. Mas eu acho, Luiz, que se Deus quiser e não tiver mudança no Senado, nos próximos 60 dias sanciona a lei. Não tenha dúvida, vai liberar mais de 130 bilhões de reais de investimento no Brasil. Isso serve, flexibiliza, inclusive para fazer dragagem nos portos nacional. Isso vai servir para fazer, como eu falei, aterro sanitário. Isso vai flexibilizar obras de médio e de grande porte de forma significativa para gerar emprego, renda e, mais uma vez, deixando bem claro também que aonde pode ser liberado, onde eventualmente se cometer crime, se aumenta a pena e tem uma legislação para liberar e para punir. É o seu 3º mandato? Na verdade, eu fui suplente em 2007, assumi durante 4 meses, depois fiquei como suplente em 2011, fiquei 1 ano como deputado, depois assumi em 2013 a Secretaria de Política Agrícola, 2014 Deus me abençoou e principalmente a bancada do Estado, o setor me indicou como ministro da Agricultura, do qual me orgulho muito. Aí não disputei a eleição em 2014, porque estava como ministro. E agora fui candidato, me elegi e fui o 4º mais votado. Então, seu 1º mandato efetivo? Exatamente. Como deputado federal, o 1º mandato. Como deputado federal, né? Bom, e sua atuação? Como é que está a sua atuação no Congresso? Luiz, eu estou bastante feliz. Vamos aproveitar esse momento aqui para também prestar um pouquinho de contas aí para quem ele elegeu. Que bom. Na verdade, eu estou bastante feliz. Primeiro, a bancada me deu a oportunidade de exercer a liderança durante 2 anos consecutivos. Fui coordenador da bancada, a bancada de Mato Grosso, uma bancada muito coesa. Nós ajudamos muito o governador Mauro Mendes no início do seu mandato, ajudar a trazer o equilíbrio fiscal na renegociação do endividamento. Isso foi um passo importante. O primeiro estado que recebeu 110 milhões de reais de emenda impositiva na saúde, que ajudou sobremaneira o nosso secretário a colocar em dia os repasses que estavam atrasados, ajudar a colocar nos trilhos o estado. E é importante ressaltar o trabalho do governador Mauro Mendes e de toda a sua equipe, no sentido de fazer uma gestão austera que trouxe o equilíbrio fiscal e começou a destravar obras importantes. Liberamos muito recurso, participei de forma efetiva dos grandes debates nacionais, até porque a condição de ex-ministro acaba me projetando um pouco a reforma tributária. Eu estava na discussão, estou na discussão, reforma da Previdência, cuidamos da questão das exportações, que é importante para a economia do Estado, mas também, Luiz Antônio, nós ajudamos a cuidar para que a gente tivesse categorias como a classe de educadores, como segurança pública, fosse tirado
da reforma da Previdência, porque são categorias que têm que ter uma atenção mais especial. O Sintep aqui do Estado sabe do empenho e da capacidade de articulação que nós tivemos. E trabalhando para alocar recurso para os 4 cantos do nosso Estado, nos municípios, uma atuação forte, no sentido de ajudar realmente o Estado, ajudar a Prefeitura de Cuiabá. Inclusive estamos alocando, junto com os nossos vereadores, Jefferson, com o deputado Eliseu, trouxemos recurso na questão da segurança pública. Eu trouxe agora mais de 6 milhões de reais, e aí eu quero reconhecer o comprometimento do vice-prefeito Estopa, também da Prefeitura, do próprio prefeito, que nós estamos ajudando, mas os vereadores que me procuraram para fazer asfalto em diversos bairros aqui na capital do estado de Mato Grosso. BRT ou VLT? BRT. Tem que acabar com essa conversa aqui. Hoje é bem claro, sou muito tranquilo em dizer isso. Não uso, nunca usei esse sistema polêmico para fazer trampolim político. Acho que isso aí tem que ser uma solução definitiva e a solução mais adequada nesse momento. Participei dessa discussão, é o BRT, para que a gente possa resolver definitivamente e ter um transporte de qualidade, mas resolver. Há uma briga entre prefeitura e governo nesse momento. A prefeitura quer o VLT, o governo quer o BRT. Respeito os dois, não vou entrar nessa discussão. Acho que não pode ser politizado, isso aí tem que resolver. Pandemia, como o senhor está vendo? Eu vejo com muita preocupação. Pandemia realmente... eu perdi algumas pessoas muito próximas. Tive a felicidade, agora até citei para você, de receber a notícia Luizinho, né? do nosso querido Luizinho, ex-deputado, meu colega de partido, vereador de Primavera, que estava muito mal, nós estávamos aflitos, e agora recebi a notícia que ele saiu da UTI, está bem. Tem um colaborador meu, que é o Demetrio César, no município de Lucas Ouro Verde, foi vereador, também não está bem, foi entubado ontem, então causa uma aflição. Nós precisamos cuidar. E, Luiz Antônio, eu acho que foi muito politizado no Estado e no país, principalmente no país. Com todo o respeito, sou da base do presidente Bolsonaro, mas esse tema tem que pegar o ministro, pôr embaixo do braço e falar: a decisão aqui é técnica, você só me orienta o que eu tenho que fazer. E tem que trabalhar para trazer a vacina. Trazer a vacina, e é isso que nós precisamos. Vacina, né? Nós precisamos imunizar a nossa sociedade. É o único caminho que eu estou vendo, não vejo outro caminho. Distanciamento social, tem que cuidar, mas ele não é a solução, precisa cuidar sim. Precisamos, ao mesmo tempo, cuidar da economia. E eu fui, Luiz, como vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a frente mais forte do Congresso Nacional. Lá no começo, nós cuidamos disso. Nós, quando o Caiado ia fechar o transporte interestadual e a possibilidade de fechar o terminal rodoferroviário de Rondonópolis, nós se levantamos e não deixamos isso acontecer. Você já pensou se nós tivéssemos fechado durante 30 dias o transporte interestadual, fechado os postos e restaurantes em beira de BR? Em menos de 15 dias seria o caos total. Você já pensou em Lucas, como nós temos a BRF, proteína animal muito forte, ficar 8 dias sem receber insumo, ia terminar a ração, ia parar toda a produção de frango. Mas isso ia ser uma loucura. Então nós cuidamos sim para que o comércio pudesse funcionar minimamente, com distanciamento, cuidando da questão sanitária, mas a economia continuar funcionando. Então essa é uma pauta que não pode ser política, ela tem que ser focada na questão técnica de uma solução. E eu entendo que a solução definitiva realmente é imunizar as pessoas. Deputado Nery Geller, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, sucesso no seu trabalho, que a lei ambiental venha, que seja aprovada no Congresso, e que o progresso, né, aproveitar o seu partido aqui, progressistas, que o progresso caia sobre o Brasil de fato. Obrigado. Obrigado a você, Luiz, e é uma grande satisfação estar com você, fazia tempo que eu não te via. Pois é. Já conheço a trajetória um pouco e é uma grande satisfação de estar aqui conversando, principalmente com a comunidade cuiabana, que eu sou muito abençoado, falo sempre, sou gaúcho, né? Vim do Rio Grande do Sul em 84, mas sou de Mato Grossense de coração, 35 anos de oportunidade, de crescimento. Então é muito bom estar conversando com vocês. Obrigado, um grande abraço, fique com Deus. Fique com Deus também, muito obrigado.